E chegou a hora de mais uma história super interessante trazida por Marcelo Zurita. Hoje vamos conferir detalhes sobre o cometa mais famoso de todos, o Halley. Está no ar o quadro Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Todos os anos, durante os meses de maio e outubro, a Terra atravessa a nuvem de poeira deixada pelo cometa Halley em suas passagens prévias pelo sistema solar interior. Quando essas partículas atravessam a nossa atmosfera, geram as chuvas de meteoros hetaquáridas e oriônidas. Mas hoje não vamos falar das chuvas de meteoros, e sim do Halley, o mais especial dos cometas, não só pela beleza das suas aparições, mas principalmente porque foi através dele que Edmund Halley explicou pela primeira vez a natureza desses misteriosos corpos celestes. O conhecimento humano na astronomia foi construído ao longo de milhares de anos de observações e estudos. Durante grande parte da existência da nossa espécie, acreditávamos que os astros eram divindades que habitavam em um plano superior e vagavam pelo céu durante a noite. A partir do estudo do movimento das estrelas ao longo do ano, criamos os nossos calendários e percebemos que poderíamos determinar as melhores épocas para plantar, para colher e para estocar alimentos. O que acontecia no céu parecia influenciar o que acontecia na Terra. Isso não é exatamente uma verdade, mas essa associação permitiu que os nossos ancestrais pudessem deixar de ser nômades sempre buscando por alimentos e passassem a cultivá-los, se estabelecendo em comunidades que viriam a formar as nossas civilizações. Mas ainda que alguns filósofos gregos já tivessem elaborado boas teorias há mais de 2000 anos, apenas a partir do século XVI começamos a compreender a verdadeira natureza das estrelas e percebemos que a Terra e os outros planetas giram ao redor do Sol. Agora, em toda a história da humanidade, nenhum outro astro nos intrigou mais do que os cometas. Por milênios e em várias diferentes culturas, a imprevisibilidade com que os cometas apareciam fazia com que eles fossem associados a eventos trágicos, grandes catástrofes ou revoluções sociais. Por isso, sempre que um grande cometa aparecia no céu, reis entravam em desespero acreditando que poderia ser o prenúncio do fim do seu reinado. E muitas vezes ordenavam ações desesperadas que acabavam levando ao fim do seu reinado. Além das reações que eles causavam em certos humanos, pouco se conhecia sobre os cometas até a Renascença. Acreditava-se que eles eram distúrbios atmosféricos até que em 1577 o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe mediu a paralaxe de alguns cometas, concluindo que eles estavam fora da nossa atmosfera e bem mais distantes que a Lua. Só que os astrônomos da época acreditavam que os cometas seguiam uma trajetória reta no sistema solar e não orbitavam o Sol. Mais de 100 anos depois, em 1687, Isaac Newton publicou seu famoso trabalho Principia, onde explicava a física que regia o movimento dos astros no universo. Ele também abordava o movimento dos cometas, sugerindo que eles orbitavam o Sol. Mas essa parte do trabalho estava incompleta. Newton havia observado dois cometas em 1681 e 82 que acreditava ser o mesmo objeto, mas os cálculos dos seus movimentos não eram compatíveis com seu modelo. E é aí que entra em cena Edmund Halley, que era amigo de Newton e inclusive ajudou a publicar o seu trabalho. Utilizando as leis de Newton, Halley calculou a órbita de um grande cometa que havia aparecido em 1682. Como o período orbital daquele cometa parecia bastante longo, ele resolveu procurar os registros históricos de cometas. Halley percebeu que os dados orbitais do cometa de 1682 eram praticamente os mesmos de outros dois cometas registrados em 1607 por Johannes Kepler e em 1531 por Petrus Apianus. Ele concluiu que os três cometas eram, na verdade, o mesmo objeto que orbitava o Sol e retornava a cada 76 anos. Halley também encontrou registros de grandes cometas em documentos históricos mais antigos. Embora não tão precisos quanto as observações de Apianus e Kepler, ele percebeu que eles sempre apareciam a cada 76 anos aproximadamente. Em seu trabalho Synopsis of the Astronomy of Comets, publicado em 1705, Halley ainda calculou a perturbação gravitacional de Júpiter e Saturno na órbita do cometa, e previu seu retorno para o ano de 1758, indicando inclusive a posição no céu onde ele iria aparecer. Só que, infelizmente, Halley não viveu o suficiente para testemunhar o sucesso dos seus cálculos. Ele morreu em 1742, sem conseguir observar novamente o cometa. Nos meses que antecediam o retorno do já famoso cometa
cometa de Halley, os astrônomos iniciaram uma intensa varredura do céu na expectativa de comprovar a previsão feita por Edmond Halley. Até que, em dezembro de 1758, o astrônomo amador alemão Johann Palitsch avistou o cometa exatamente na posição do céu onde Halley havia previsto que ele apareceria. O cometa retornou com um atraso de 1 mês em relação aos cálculos de Halley. Um pequeno erro causado pelo efeito gravitacional de Júpiter e Saturno, que foi ligeiramente maior do que o calculado por ele. A comprovação do retorno daquele cometa foi a prova definitiva de que ele e os demais cometas também orbitavam o Sol. Em reconhecimento ao brilhante trabalho que previu seu retorno, aquele cometa recebeu oficialmente o nome de Halley em 1759. Edmond Halley foi sem dúvida um dos maiores astrônomos da nossa história, mas seu trabalho feito em cima do cometa Halley foi simplesmente magnífico. Ele mostrou que a ciência é feita em cima de muito estudo e um tanto de matemática, mas de vez em quando ela também é feita em cima de 2 coisas básicas: observação e registro. Mesmo sem saber exatamente do que se tratava aquele objeto, Kepler e Apianos e diversos outros astrônomos ao redor do planeta registraram suas observações, e isso permitiu que, séculos depois, Edmond Halley pudesse comprovar a teoria de Newton e calcular pela primeira vez o retorno de um cometa, que para sempre será chamado de o Cometa de Halley. Bons céus a todos e até a próxima!